Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui gravando mais um pouquinho desse bate-papo sobre a lei de interceptações telefônicas e também ambientais. De antemão, já chamando a atenção que nós estamos falando de conversas, né? O sigilo da conversa. É como se eu dissesse, eu estou ouvindo, eu estou captando aquela conversa que está sendo travada naquele momento. Isso é uma coisa. Outra coisa é depois que a conversa não existe mais. A conversa não existe mais, ninguém está conversando no momento, porém há registros desta conversa. Por exemplo, a conversa pode ser por mensagens. Aí você tem um celular cheio de texto ou áudio que foi enviado entre os interlocutores. E o acesso a esse material, que não é uma conversa sendo travada ali naquele momento, é uma conversa que já ficou no passado, mas tem um registro, tem os dados dessa conversa. Seja o conteúdo da conversa, né, as frases que foram pronunciadas, seja a simples ligação. Fica registrado que eu, Márcio, liguei para o Tício, tal hora, tal dia. A conversa durou tanto tempo. Além disso, também fica registrado que eu estava na cidade tal, no bairro tal e na rua tal. Por quê? Porque se eu usei um telefone celular, que é o que a gente mais usa hoje em dia, né? Terminal fixo a gente quase que não usa. Eu, por exemplo, raramente, só na delegacia, para quem não sabe, eu sou delegado do estado do Rio. Então, às vezes, chega alguém lá com um aparelho sem fio. Mas, em regra, a gente se comunica pelo terminal, né, do telefônico chamado de celular, que é móvel. Então, se eu estou aqui usando meu celular, estou usando uma antena que tem uma abrangência, ela tem quadrantes naquela antena, aí você consegue uma localização aproximada. Então, até a informação da localização dos comunicadores você tem. Você consegue os dados referentes à pessoa que está cadastrada como titular daquela linha. Vai conseguir dados qualificativos, João das Couves, carteira de identidade tal, CPF tal, filiação, profissão, endereço. Então, é só para a gente entender aqui. Existe uma coisa chamada sigilo das comunicações telefônicas. E outra coisa é sigilo dos dados telefônicos. O sigilo das comunicações nos leva à ideia de que está havendo uma conversa naquele momento e tem alguém, um estranheus, né, o terceiro, está ali captando aquilo. Pessoa que não deveria estar captando a conversa no momento em que ela é travada. Isso é uma coisa. E contra isso existe o sigilo da conversa telefônica, sigilo da conversa ambiental. Outra coisa são os dados dessa conversa, que pode estar registrado em um aparelho telefônico, eventualmente apreendido. Esses dados podem ser o próprio conteúdo da conversa, que pode estar lá o texto, pode estar o áudio enviado, né? Hoje em dia a gente envia muito áudio. Ninguém tem nem mais paciência de ligar, aí chama, aí o destinatário não atende. Eu, por exemplo, na correria que eu vivo, eu deixo mensagem, deixo o áudio. Em algum momento alguém vai ouvir, vai devolver o áudio, né, a resposta. Então você tem ali registrado o conteúdo dessa comunicação. E você tem também a hora que liga, a duração da ligação, a hora que envia a mensagem, a hora que recebe a mensagem. Você tem a ERB, que é a estação rádio base, que seria qual antena e qual quadrante dessa antena. Então você consegue vários dados. E dados cadastrais do titular daquele terminal telefônico. Então são duas coisas diferentes. Estou tratando agora das comunicações telefônicas. Ou seja, da conversa que está sendo travada naquele momento, e naquele momento está havendo a interferência de um terceiro
no sentido de ouvir, de captar, de gravar aquela conversa, e a gente não sabe, ou então um dos comunicadores não sabe, tá? Bom, só para a gente esclarecer, e mais para frente a gente fala dessa questão do sigilo dos dados. Agora continuamos tratando do sigilo das comunicações telefônicas, e eu vou dizer agora quando que a gente pode violar legalmente esse sigilo. Tá? Só preparei aqui o tema para o próximo vídeo. Daqui a pouco, deixa eu dar uma pausa.